E aí galera, como é que tá? Eu fiquei muito tempo sem postar vídeos, então feliz ano novo a todos que estiverem presentes neste vídeo. Estamos aqui com uma análise sobre álgebra linear, que também pode envolver vetores e geometria analítica. Então, o livro principal a ser analisado vai ser esse aqui, Hinton e Rorres, Álgebra Linear com Aplicações. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas é muita coisa a ser explorada nesses três livros aqui, com ênfase no Hinton e Rorres. Hinton e Rorres, Howard Hinton, deixa eu ver se é realmente o Howard Hinton. Vamos procurar aqui. O livro é muito grande, parece que não cabe na tela, né? Mas vai ser o jeito ficar assim mesmo. Não tô achando. Mas temos aqui, ó. O livro, vou tentar aproximar aqui. O livro de cálculo do Hinton, que tem 2 volumes. E é um bom livro, para falar a verdade. Ele lembra o Stewart, um pouco pela abordagem bem exemplificada, só que com exercícios mais tangíveis, mais tateáveis do que o livro do Stewart, talvez. Eu não vou falar muito sobre o livro do Stewart, nem o livro do Hinton, talvez eu traga análises mais específicas, para não ficar tanta enrolação nesse vídeo. Perceba que o livro é dividido em 2 partes. A parte da... Caraca, tá toda amassada aqui. Porque esse livro foi bastante usado na parte de vetores. Mas, esquecendo esse fato, a gente tem essa parte meio roxa aqui. Essa parte meio roxa é bem importante, que envolve as aplicações. Ó, abri aqui, tomografia computadorizada. De alguma forma, eles usam a álgebra linear aqui, com sistemas de equações lineares, logaritmos naturais, ou seja, o exínio, né? Espaço euclidiano Rn, o ESP. É interessante, cara. Eu não cheguei nessa parte desse livro. Poucas pessoas, talvez, tiveram a oportunidade de chegar nas aplicações diretas, nas disciplinas. Eu não tive a oportunidade. Quem sabe eu fale um pouco sobre a minha experiência em álgebra linear, enquanto eu passo pelas aplicações aqui que parecem ser bem legais, para falar a verdade. Mas, começando do final, né? Ou começando do começo, se contar que a capa é o começo. Ó, aqui está Álgebra Linear com Aplicações, Hinton e Rorres, editora ArtMed, versão ampliada do famoso texto de Howard Hinton. Realmente é o Howard Hinton. Ele traz um tratamento elementar à álgebra linear, ou seja, uma introdução à álgebra linear da maneira mais clara possível. Traz os tópicos tradicionais e 21 aplicações da matéria. Administração, economia, engenharia, física, ciência da computação, teoria da aproximação, ecologia, sociologia, demografia e genética. Cálculo não é um pré-requisito, mas se tu souber cálculo vai ser bem mais aprofundada as tuas ideias. O que mais? Recursos computacionais também não são exigidos, mas é importante também. Claro, se tu tiver cálculo e tiver recursos computacionais, como, por exemplo, o que eu estou usando é o Sage Math, ou Math, matemática, Math ou Math, eu não sei muito inglês. Ou esses aqui, que estão bem aqui. Se tiver algum deles, existem outros também. É muito importante saber recursos computacionais para um engenheiro, cientista, matemático, físico, hoje em dia. Ou outras áreas correlatas. Então, sem mais delongas, vamos abrir o livro. O prefácio é praticamente que já foi lido, né? Resumo das mudanças desta edição. Aqui, esqueci de mostrar que mostra os índices. O índice dos símbolos. Cada capítulo possui seus próprios símbolos, é importante dar uma olhada de vez em quando. Vamos aqui pro
os tópicos, né? Esqueci o nome do que dão os tópicos. Sumário, isso. Summary. É Mary, não sei. Não sei inglês, cara. É muito triste. Capítulo 1. Sistema de equações lineares. Os sistemas de equações lineares que a gente vê no ensino médio, né? Tratado de uma forma mais aprofundada, talvez. Sistemas de equações lineares e matrizes. Uma abordagem, né? A gente vê esses assuntos no ensino médio, geometria analítica, matrizes e vetores também, de uma maneira muito elementar. Mas esse livro aqui é bem completo, como se tu não soubesse nada disso. Ele te dá uma introdução bem elementar mesmo. Matrizes diagonais, simétricas, inversas, transpostas, operações matriciais, tudo isso, triangulares e simétricas e diagonais. Aí a teoria dos determinantes, com expansão em cofatores e a regra de Cramer. Bem legal, redução por linhas. Aí passa para vetores nos espaços bi e tridimensional, o produto escalar e o produto vetorial, a soma de um vetor, as propriedades, né? Soma e multiplicação por escalar, que vão aparecer em espaços vetoriais. Nesse caso, a multiplicação de vetores é dada de duas formas, o produto escalar e o produto vetorial, que é entre vetores, resultando em escalar, no produto escalar, e uma operação entre vetores, resultando em um produto vetorial, que pode ser representado por um determinante envolvendo os vetores unitários I, J, K. É bem interessante, bem interessante. Aqui a teoria dos espaços vetoriais euclidianos, transformações lineares de Rn em Rm, ou seja, tu vai pegar, eu tô sem papel e caneta aqui, mas tu vai pegar um R, tenta imaginar que eu desenho um R, uma setinha, indo para outro R. É assim que se denota as transformações, tipo, de um espaço vetorial para outro espaço vetorial, essa é a ideia. Nesse caso, temos as transformações lineares que vão ser apresentadas de uma maneira mais aprofundada aqui no capítulo 8. Mas indo para o capítulo de número 5, observamos os espaços vetoriais arbitrários, ou seja, qualquer tipo de espaços vetoriais no âmbito dos reais. Os subespaços, a independência linear, que também tem a dependência linear, um é a contrapositiva do outro. Eu não sou bom de lógica, então se eu falar contrapositivo em um sentido restrito, podem irrelevar. Espaço linear, espaço coluna, espaço nulo, posto e nulidade. Tudo isso eu vi no meu curso de álgebra linear, entretanto não aproveitei como eu deveria ter aproveitado pela falta de maturidade matemática. Isso acontece, né? Eu não vou me culpar, o professor falou que isso é normal, mas se eu pegasse um curso de álgebra linear hoje, como eu vou aprofundar pouco a pouco os tópicos, eu me daria muito melhor com tudo isso. Aqui espaços com produto interno, mínimos quadrados, decomposição QR, processo de Gram-Schmidt, etc. Matrizes ortogonais e mudanças de bases. Aqui autovalores e autovetores, diagonalização e diagonalização ortogonal, as transformações lineares, núcleo e imagem, transformações lineares inversas, matrizes de transformações lineares inversas e semelhança. Lembrando que o principal exemplo de uma transformação linear são as derivadas e as integrais. Pelo que eu lembre, né? Espero não estar errado. E não estou. Aqui os tópicos adicionais, aplicações a equações diferenciais. Eu abri um livro de equações diferenciais, se eu não me engano é Kraiger, ou Krasder, KRE alguma coisa, entendeu? Que vai falar sobre as equações diferenciais com uma abordagem com ênfase em álgebra linear.
Ou seja, a álgebra linear vai explicar a teoria das equações diferenciais de uma maneira mais aprofundada. Então, a gente observa que esse livro é muito completo. Ele vai apresentar o Oroschiano também, que é também apresentado em um livro de equações diferenciais e faz parte da álgebra linear. Eu não sei se é aqui em determinantes, eu não lembro onde fica o Oroschiano. Aí, o negócio de Abel, que eu não sei direito, agora que eu comecei equações diferenciais, aparece lá. E o capítulo 10 vai abordar, aqui, o capítulo 10 vai abordar os espaços vetoriais complexos. O estudo dos números complexos vem, talvez, eu não sei em que período da graduação vou ter que estudar análise complexa, números complexos, etc. Mas seria importante ter umas noções básicas. O único livro de álgebra linear que eu vi que aborda números complexos até agora foi esse. Pelo menos eu cheguei a ler, né? Foi esse do Enton. E um livro de cálculo que aborda números complexos que eu cheguei a ver foi o do Piskunov, o livro russo, que ainda vou trazer uma análise. Eu tenho o volume 2, eu vou pegar um na biblioteca e trago essa análise. Aqui aplicações de álgebra linear, que são detalhadas uma a uma aqui nessas folhas. 11.1 Contribuindo curvas e superfícies por pontos especificados. Aqui tem o que? Um livro, o movimento dos corpos. Proposição, problema. Não sei se dá para ver aqui. O movimento dos corpos. Não sei especificamente do que está falando. Tá aqui. Isaac Newton contemplou. Pô, tá no texto. Um dos problemas que Isaac Newton contemplou em seu trabalho monumental, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, princípio, né? Foi o da construção de uma elipse por 5 pontos dados. Esse princípio é absurdo, cara. Quando eu estiver no nível matemático, talvez eu observe, né? O desenvolvimento matemático do princípio. Como não existia vetores, o apelo geométrico era absurdo. E a maioria das coisas talvez não existisse, né? E o Newton tivesse que criar proposições como essa que está escrito aqui, proposição, e não sei se dá para ver, acho que não. Proposição e problemas que ele criava e ele resolvia. É incrível. Aqui as redes elétricas, circuitos elétricos, os componentes marcados com a letra R são resistências que restringem o fluxo da corrente elétrica. Circuitos que contêm somente resistências e geradores de energia podem ser analisados usando sistemas de equações lineares que derivam das leis básicas da teoria dos circuitos. Eu vou chegar em Física 3, quem sabe eu estudo essas partes de circuitos, né? Tem nos livros básicos de física, só que eu ainda não cheguei, eu estou em Física 1 ainda. Indo para 2 e 3, que vão ser no próximo semestre juntos, está chegando. A programação linear geométrica, que aborda proporções dos ingredientes em uma mistura com o objetivo de minimizar seu custo. Uso de computadores, dedicado a problemas de computação linear. Deve ser muito interessante, realmente muito interessante essa proposta de aplicações. Aqui estão os problemas de alocação de tarefas, interpolação spline cúbica, as cadeias de Markov, a teoria dos grafos. Aqui a gente estuda em cálculo computacional? Não, análise, matemática discreta, né? Um livro de matemática discreta ou de introdução à teoria da computação. Tu vai estudar a teoria dos grafos, provas matemáticas. Então, quem sabe provas matemáticas, quando for estudar elementos da teoria de computação, vai se dar muito bem. Jogos de estratégia, teoria dos jogos, existem livros só disso, né? Mas a álgebra linear, o estudo de álgebra linear, pode proporcionar facilmente. Então,
O estudo da álgebra linear pode proporcionar um desenvolvimento em diversas áreas. Não é à toa que os livros falam que a álgebra linear só vem aumentando nas áreas científicas, assim como a probabilidade e a estatística. Fiquem de olho nessas áreas, não deixem de estudar probabilidade, estatística, álgebra linear, não só cálculo, né? O cálculo é importante, mas as outras áreas estão muito fortes. Então, uma pessoa que tem domínio dessas áreas, de certa forma, acaba tendo vantagens na indústria ou no empreendedorismo de suas próprias ideias. Aqui, computação gráfica, interessante, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma lida. Simulador de voo, é um exemplo da computação gráfica, não sei se dá para ler aqui. Simulador de voo, aqui a distribuição da temperatura de equilíbrio, técnicas matriciais, é muito interessante, cara. Eu não aproveitei a disciplina de álgebra linear, mas eu acho que a gente nunca aproveita tudo que uma disciplina pode oferecer. As disciplinas são só elementos introdutórios e nós mesmos somos quem devemos ir atrás desses aprofundamentos. Tomografia computadorizada deve ser muito legal. Aqui os fractais, eu não conheço muito bem a maioria dessas coisas. A teoria do caos. A teoria do caos será da matemática ou simplesmente a palavra caos? Aqui a imagem do Mickey, né? Muita coisa, já estou quase enjoando aqui. Criptografia genética. Quem lê esse livro vai ter muita coisa para estudar realmente. A própria genética, o crescimento populacional por faixa etária, coisas de economia. Ainda não vi coisas de economia. Criptografia, vamos ver. Durante a Segunda Guerra Mundial, os decodificadores norte-americanos e britânicos, com certeza, isso virou assunto de filme, né? Sobre a criptografia, esqueci o nome do filme. E aqui, colheita de populações animais. Requer como a álgebra linear se aplica nisso? Técnicas matriciais que descrevem a dinâmica do crescimento populacional. Então, provavelmente, se tu quiser descrever movimentos como de cardume de peixes, talvez tu pode usar a álgebra linear, será, para desenvolver o movimento desses bichos, ou de uma manada que segue um padrão, ou talvez, eu sei que isso pode ser medido, pode ser estudado, na verdade, mas com uma análise estatística. Mas se tu tiver, por exemplo, um trânsito e semáforos moldando esse trânsito, como é que tu vai prever a movimentação desses automóveis como se fossem um só elemento se movendo em harmonia? É uma loucura de pensar nisso. Aí, o modelo dos mínimos quadrados, que eu não sei muito bem sobre o que se trata, não cheguei a ver, para a audição humana. Receptores sensoriais ciliares no ouvido, né? Ainda não vi. Eu vou pular. E informações e morfismo para finalizar. Eu acho que são 11 aplicações, muitas aplicações nesse livro. Aqui é interessante o uso de biografias, sempre tem. O uso de muitos exemplos para a pessoa ter um contexto, conjunto de exercícios que parecem ser difíceis para quem nunca viu, mas depois que você se acostuma, não é nem aprender, quando tu se acostumar, tu ganhar essa maturidade, tu vai conseguir resolver alguns exercícios. Aqui os mínimos quadrados, aqui projeção. E foi isso a nossa análise. Que venham mais análises por aí. Talvez eu traga essa coleção do Pisco 9 ou outras análises mais breves envolvendo livros que eu ainda não li, mas quando eu aprofundar eu trago análises mais detalhadas. Esse da álgebra linear, como foi um semestre que já passou, eu tenho um pouco mais de domínio, então pude falar um pouco mais.
Esses são outros livros aqui de vetores e geometria analítica, um pouco de álgebra linear. Esse daqui, Armando Righetto, o nome do autor, eu comprei num falecido professor de matemática. A filha dele me vendeu os livros do cara que morreu, né? E até hoje eu tô com eles. E aqui o livro de álgebra linear do Boldrini, muito conhecido. Talvez eu traga uma análise de um livro, só que esse está acabado. Valeu. Quem quiser, eu criei uma conta no Instagram com o nome Faimanismo, e quem quiser ir lá, ficaria agradecido. É claro que eu sigo de volta, tranquilidade. Valeu.